Olha, agora a gente vai conversar com o Pierre Andrade. A gente tem link agora para falar sobre economia. Pierre vai conversar com a gente aqui a respeito do salário dos brasileiros. As empresas estão contratando a salários mais baixos do que aqueles do ano passado, Pierre. É isso que está acontecendo nesse nosso país? Me conte. Infelizmente, é exatamente isso, Diana. Uma notícia ruim para o trabalhador brasileiro. Segundo o levantamento feito pelo site G1, que é do Grupo Globo, com dados do CAGED, do Ministério do Trabalho e também do Ministério da Economia, foi possível constatar, além de dados também da Previdência, foi possível constatar que o trabalhador brasileiro contratado no mês de julho recebeu, em média, menos do que o trabalhador brasileiro contratado no mês de julho do ano passado. O que isso significa? Significa que o novo trabalhador, aquele que está ingressando no mercado de trabalho com carteira assinada, está recebendo um salário inferior a quem ingressou no mesmo mês no ano passado, no mês de julho. Segundo esse levantamento, então, o salário médio dos novos profissionais, das pessoas que entraram no mercado de trabalho em julho desse ano, ficou em R$ 1.926, enquanto que em julho do ano passado, esse salário médio era de R$ 1.982. Isso significa uma redução de 2,82%, o que representa o menor poder de compra desse trabalhador que está ingressando no mercado de trabalho com carteira assinada e também, lá na frente, acaba gerando algumas situações ruins para a economia, porque significa também menor circulação de dinheiro, menos pessoas comprando e consumindo no comércio e, consequentemente, também menor geração de emprego e renda. Então, é um dado, infelizmente, ruim para o trabalhador brasileiro. Quando os meses comparados são os meses de junho, ou seja, junho de 2022 com o mês de junho de 2021, houve uma pequena elevação, 0,8% nesse ano em comparação com o ano passado. Mas elevação essa que acaba sendo perdida com a notícia referente ao mês de julho de 2022 comparado com o mês de julho de 2021. Infelizmente, uma notícia ruim para o trabalhador brasileiro, aquele que ingressou no mercado de trabalho com carteira assinada no mês de julho desse ano, tem a possibilidade de ter recebido menos do que quem ingressou no mês de julho do ano passado. Eu volto com você no estúdio, Diana. Tá certo, Pierre. Agora a notícia é medonha, né, Pierre? Porque tudo ficou mais caro nesse período e aí o trabalhador entra, né? Muitas vezes é um trabalhador que já foi demitido do ano passado, que ficou sem emprego aí um bom período e agora volta para o mercado de trabalho se sujeitando a ganhar menos. E é uma situação realmente muito triste. Mas a impressão que eu tenho, Pierre, e aí você vai poder falar melhor com certeza, você que é um grande estudioso da economia, a impressão que eu tenho é que o nosso país é que custa muito caro, porque o trabalhador paga imposto em cima do salário, as empresas pagam impostos absurdos em cima do próprio salário do trabalhador. Então, o trabalhador nunca custa apenas aquele salário que ele está recebendo, né? Porque a empresa tem um monte de imposto para pagar ali em cima. Então, é muito triste isso que acontece, né? Essa questão dos impostos realmente me parece que está na hora de mudar, não está, Pierre? Eu diria que já passou da hora de mudar, Diana Túlio. Você tocou num assunto muito importante, poderíamos passar o Voz do Litoral inteiro dessa quarta-feira e ainda assim teríamos assunto para outras edições do Voz, falando sobre a carga tributária altíssima, pesada no Brasil. Inclusive, a carga tributária elevada no país faz com que haja menos demanda por mão de obra, porque as empresas ficam sufocadas na hora de contratar. A gente, dia desses também, aqui na redação costumamos conversar bastante sobre assuntos importantes na sociedade, na economia, enfim. A gente, dia desses, falava exatamente sobre esse problema de carga tributária e da não unificação dos impostos. Então, uma empresa acaba pagando o imposto no estado, ela trabalha, ela produz em um estado e acaba negociando para outro estado e aí acaba sofrendo uma tributação mais elevada. Então, tudo isso é ruim para a economia e reflete diretamente no bolso do cidadão, porque aquele cidadão que não tem emprego,
subemprego não é um cidadão que consegue consumir no mercado. Ele precisa ir atrás de bicos, que são também conhecidos como subempregos, para poder ter a sua renda necessária para viver, se alimentar, para poder consumir, mas quase nunca é uma renda suficiente para a demanda necessária do dia a dia. Então, de fato, é muito importante que haja uma atualização na carga tributária, até mesmo para facilitar também as empresas na contratação e para que o consumidor não pague várias vezes por um problema tributário nacional. Até porque, no final das contas, quem paga essa conta é o consumidor final, porque essa tributação acaba sendo repassada para quem consome o produto. Então, é muito importante, de fato, ter uma atualização. Infelizmente, temos um país onde a burocracia tributária é infinitamente gigantesca para a estrutura. Infelizmente, temos um país onde a população acaba pagando muito caro por alguns produtos e aí vale a pena, de fato, repensar toda essa carga tributária, repensar os impostos para que a sociedade possa evoluir, para que, dessa forma, a economia possa avançar e tenha geração de emprego e renda para toda a população. Tá certo, Pierre. Muito obrigada pelas informações. Eu gosto de falar com você sobre economia, porque você sempre traz alguma luz aí pra gente. Obrigada, viu, Pierre? Realmente, né, algo que a gente precisa resolver, gente, no nosso país, é essa questão dos impostos. E você sabe que tem oportunidade para isso agora, por isso deve pensar muito bem o seu voto, né? A gente tem eleições agora no dia 2 de outubro e tudo isso é discutido no Congresso Nacional. Portanto, pense bem no seu voto, escolha bem os seus candidatos, tá bom? Analise todas as propostas.